Vamos aí para o momento da Bíblia. Vamos ouvir Deus. Obras da carne, que a gente falamos duas mensagens sobre a primeira obra, né? Sobre a prostituição, por isso que é a parte 4. Hoje nós vamos falar sobre lascívia, parte 4, obras da carne. Pega aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia na carta de Paulo à Igreja da Galáxia, os Gálatas, capítulo de número 5, versos 19, 20 e 21, o apóstolo Paulo trazendo instruções para a Igreja da Galáxia. Ele diz o seguinte: as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Senhor Jesus, esta palavra caia no coração do teu povo, coração que a terra boa, que nós entendemos que a terra boa é o coração dos eleitos, aqueles que estão no aprisco, que são as tuas ovelhas, e aquelas ovelhas que estão fora do aprisco, que também são tuas ovelhas. Deus, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 17 e 18, ele disse: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória na sua herança nos santos. Eu oro também deste mesmo jeito, em nome de Jesus. E o povo de Deus que concorda comigo diz: amém, 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 amém. Como são as obras da carne? Que nós terminamos uma série sobre o fruto do Espírito e entramos nessa série sobre obras da carne. Como entender estas obras? Eu dividi elas em 5 partes. 5 partes. A primeira parte, ela se encontra obras do nível moral, que está ligada à prostituição, que nós falamos na primeira mensagem, está ligada a impurezas, que nós falamos na semana passada, e está ligado à lascívia, que nós vamos tratar hoje. Obras do nível moral. As 3 primeiras obras da carne citadas nesta lista são de natureza moral, se refere à sensualidade. Pecados sexuais são aceitos comumente no mundo de pecado, ou seja, o pecado hoje é aceito agora na igreja mais ainda, né? Venha do jeito que você está e fique do jeito que você veio. Deus só quer o coração, Deus não quer mais nada. Você já está salvo, faça o que quiser, que lá no paraíso é o teu destino. Por isso sabemos que devemos fugir da impureza. Paulo disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e
E o inimigo, com as suas astúcias, com seus desígnios, ele tenta sujar o templo do Espírito. Ele diz: fugir da prostituição, qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Lascívia é um desejo indecente e ilícito, é uma imoralidade da carne. Vamos lá, nós estamos estudando, tá, irmão? Que não é um culto de berro, tira capeta, põe capeta não, capeta é lá e cá. Aqui nós estudamos a Bíblia. O que é essa obra chamada lascívia? Irmã, já te passou? Então põe ali para mim o significado de lascívia. Está dando para enxergar aí atrás, irmão? Está dando? Está dando? Significado de lascívia: incontinência, luxúria e libidinagem. Ou seja, isso aqui são sinônimos dessa obra chamada lascívia. O que é uma incontinência? Incontinência. Incontinência. Falta de continência, de comedimento nos prazeres sexuais, luxúria, sensualidade, falta de pudor, falta de moral, imoralidade e indecência. Isso é incontinência. Outro significado de luxúria, que é sinônimos de lascívia: desejo sexual intenso, lascívia, comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo. Irmãos, quando nós dividimos aqui as obras da carne em 5, né, módulo: prostituição, impureza e lascívia, são obras do nível moral. Então Paulo, aqui o dicionário, né, os sinônimos dessa palavra lascívia. A outra, irmã, por favor. Libidinagem. O que é libidinagem? Comportamento libidinoso, sensualidade, lascívia, busca incessante pela satisfação sexual, vida de libidinoso, ato de libidinagem, a união carnal de um dos seus equivalentes. Eu separei aqui: comportamento de quem apresenta uma inclinação para os prazeres do sexo. Então, quando essa obra da carne, ela está totalmente ligada ao sexo. Comportamento de quem apresenta uma inclinação para os prazeres do sexo, tendência para a sensualidade exagerada, luxúria, que nós vimos ali. Sinônimos, já lemos, né? Incontinência, sinônimo de lascívia. Incontinência, luxúria e libidinagem. Incontinência, quem não consegue se conter. Luxúria, devassidão, desejo sexual intenso, comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo. Libidinagem, busca incessante pela satisfação sexual. Então você vê aqui, é o que o mundo está metido, irmão. Quem sabe disso, irmão? Que isto aí é mundo.
Mas a carta não foi escrita para o mundo. Quer dizer o quê? Que isto estava acontecendo aonde? Aonde? Na igreja. Paulo não iria escrever isto se tivesse tudo bem. Ele escreveu porque estava acontecendo na igreja. Então, quando Paulo escreve, fala sobre a obra da carne, e ele fala sobre a lascívia, incluindo dentro das obras da carne, ele está dizendo porque ali dentro das igrejas, das congregações, havia pessoas com comportamento que apresentavam uma inclinação só para o prazer, só para sexo, tendência para sensualidade. Você vê, igreja não é lugar de ninguém pôr nada de fora, nem homem ficar com aquelas roupinhas apertadas com os peitinhos para cima, nem mulher, porque isto provoca, Jesus falou lá em Mateus 5, 27 e 28, põe ali, irmã, Mateus 5, 27 e 28, ouviste que foi dito, não adulterarás, foi dito por Deus a Moisés nos mandamentos. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, o que leva um homem a olhar para uma mulher com intenção impura? Se ela estiver provocando. Sabe, hoje as mulheres, eu sei que estão se tornando, não todas as mulheres, a maioria das mulheres estão se tornando até ridícula, sabe, chega a ser ridículo ao apelo à sensualidade. Instagram, não é, você vai atrás, já está ali, você pega, entra no Facebook, já estão ali jogando para você, você entra no Instagram, já estão jogando para você, porque sabe que o homem, ele é atraído por aquilo que ele vê, e isto vai levantar dentro do coração desse homem um desejo de lascívia, um desejo de luxúria, de incontinência, de libidinagem. Paulo não escreveu isto porque estava tudo bem na igreja, e essa carta não é só para a igreja da galáxia. Se tudo só for para as igrejas de lá do passado, não sei para que a gente vai ler isto. Se não serve para hoje, então não sei para que existe igreja hoje. Já deveria ter acabado a terra, né? Porque se a Bíblia só é para lá, não é para cá, então se Paulo deixou escrito, é que essa palavra deveria chegar até nós, e ela está chegando aqui, e eu digo glórias a Deus. Glória a Deus. Desejo sexual intenso, comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo, busca incessante pela satisfação sexual. Por isso que você vê Paulo, quando escreve para a igreja de Roma, você vê que aquela turma, Romanos capítulo 1, Romanos 1, 21, olha aqui, olha o que ele fala no 21, ó. Portanto, tendo o quê? Então ele não estava falando para quem não era igreja, ele estava falando para quem era igreja. Ó, portanto, tendo conhecimento de Deus. Então as pessoas a quem ele escreveu, essas pessoas tinham o conhecimento de Deus. Elas não eram ignorantes como nós temos o conhecimento de Deus. Temos ou não temos, irmãos? Temos o conhecimento de Deus. Então Paulo diz, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Versículo 24. Por isso Deus, eles tinham conhecimento, Deus fez o quê? Entregou tais homens a quê? A imundícia. Comportamento de quem apresenta uma inclinação para os prazeres, pessoas que não conseguem se controlar.
pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, o ataque do capeta contra a igreja de Jesus, ele quer que eu e você, nós todos, desonremos o nosso corpo, porque esse corpo agora é templo do Espírito de Deus. Porque no passado, o templo de Deus, o lugar de Deus era numa casa, era numa arca banhada a ouro. Hoje, a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, e o pecado da lascívia, a obra da lascívia, né, que é um pecado, ela vem até nós, principalmente nós, os homens, para sujar o santuário de Deus. Mas o que 26, irmã, versículo: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, são pessoas totalmente entregues à lascívia, à luxúria, à incontinência e à libidinagem. Totalmente entregue, desejo desenfreado. Então, essas pessoas estavam assim. 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então a punição já existe. O que o homem semear é o que o homem vai colher. 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, não é qualquer um, é gente que conhece que Deus é Deus de vingança, é Deus de ira, é Deus de amor, é Deus de juízo. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, é um proceder, não é uma coisa, um escorrego que a pessoa dá, mas é algo que as pessoas fazem automaticamente. Faz parte da vida dela, e isto estava acontecendo na igreja. Pastor, como é que a gente vai reagir isso aqui? A gente vai punir, o que a gente vai fazer? O versículo 2, o capítulo 2 vai falar. 2, capítulo 2 de Romanos, versículo 1: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Está acontecendo, tem alguém que está vivendo na lascívia, eu vou lá e vou julgar a pessoa. O que a Bíblia está dizendo? Que eu não tenho que julgar ninguém, que eu não sou juiz. Eu não tenho que julgar ninguém, eu não sou juiz. Quando julgas quem quer que sejas. Você está entendendo, igreja? Quem quer que sejas. Porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas. Ou seja, às vezes a gente julga uma pessoa que está nessa inclinação para a lascívia, e a gente somos idólatra, amamos o dinheiro, vemos a obra de Deus passando míngua, e a gente só no colchão, enfiando lá para o colchão. E é mesmo peso. É o mesmo peso. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam. Você vê que não é um escorrego, é algo que é constante. Ele não está falando de uma queda, sabe, de um deslize de uma pessoa, ele está falando de algo
que era constante na vida desse povo. Contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes a mesma. Por que eu vou condenar alguém? Porque eu vi alguém fazer, né? Então eu vou lá, condeno. Às vezes eu estou fazendo a mesma coisa escondido e ninguém ainda me viu. Você está entendendo? Então, a gente não tem que se meter com os outros. A gente tem que ler a Bíblia, deixar o Espírito Santo fazer o papel do Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo, você não é Deus, não é o Espírito Santo, eu não sou Deus, não sou o Espírito Santo. Paulo está dizendo, quem quer que seja, não te metas. Essas pessoas sabem que Deus é juiz, e vai vir o juízo, e vai acontecer que todos vão comparecer perante o tribunal, vai ser julgado por aqui, por tudo que você tiver feito pelo meio do corpo. Está escrito, então ninguém vai escapar dessa não. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Olha aí, não vai não. Ou desprezais a riqueza da sua bondade, intolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Irmão, vai chegar esse dia, cuide da sua vida. Vai chegar esse dia, cuide da sua vida. Retribuirá a cada um segundo o seu, não é o meu, é o seu. Você retribuir, você vai receber segundo o seu, e eu vou receber segundo o meu procedimento. A vida eterna, olha aqui, irmãos, está mostrando quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Pode estar todo mundo dentro no mesmo lugar, igreja, cantando, pulando, dando oferta, dizendo aleluias, servindo. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra. Que tipo de glória e honra que a gente procura? Incorruptível, incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem a injustiça. Tribulação, angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Aos judeus primeiro, e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro, e também ao grego, que é gentio. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, Paulo está dizendo, você vai encontrar essas situações na igreja, como nós vamos reagir? O pastor está mostrando na Bíblia, essa palavra, ela é uma espada de dois gumes, que ela vai para vocês, e ela vem para mim. Então, eu não estou isento disso aqui, não. Vocês, o pastor tem mania disso, né? Vocês, não, nós, a gente inclui todos, que todos nós temos as nossas fraquezas na nossa carne. Essas obras está totalmente ligada com o sexo sem controle. Essa obra da carne chamada lascívia, que é um comportamento de quem apresenta uma inclinação para os prazeres do sexo. Tendência, tem gente que tinha aquele foi deputado, né, aquele fortão, como é? Frutinha não, Frota, quem lembra dele? Frota, falo nem isso, que o cara aparece, aí me bate e arrebenta. O Frota, então o cara era um cara lascivo, ou seja, o cara tanto fazia sexo com um homem, como fazia sexo com mulher. Quem sabe disso? Ninguém sabe, só eu? Tá bom. Então era um cara com um comportamento que a carne dele só se inclinava para isto. Tendência para sensualidade, né? Você vê hoje, não sei se você vê no YouTube, né? Os apóstolos, os pregadores hoje, tudo marombado, né?
tudo com aquelas roupinhas apertadinhas, aquelas calcinhas, sabe, com os bagaços tudo amassando, né? Cara, eu fico, meu Deus, para que isso? Está provocando uma sensualidade dentro da igreja. As irmãzinhas toda, sabe, puxa para cima, puxa para lá, sabe, aquelas roupas grudadas no... Que igreja é isto, irmão? Pode ser qualquer coisa, menos a igreja de Jesus. Mas está cheia de gente que vai para o inferno. Você está num lugar, irmão, que te educa, biblicamente. Aqui eu não vou passar a mão, eu não passo a mão na minha cabeça, nem na cabeça de minha mulher, e nem na cabeça de ninguém. A Bíblia não tem acepção, é para qualquer um, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não há. Então, pastor, essa obra chamada lascívia, que está mais ligada a comportamento sexual, a desejos, incontinente, luxúria, né? Que é devassidão. Como nós vamos fazer? Como é que a Bíblia nos orienta? O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versos 1 ao versos 8, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 ao 8, diz assim: finalmente, irmãos, viu? Está falando com a igreja, olha aí, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebemos o quê? Quanto à maneira por que deveis de viver e agradar a Deus. Então existe uma maneira que Paulo diz que eu devo viver, porque essa maneira faz o quê? Agrada quem? Você acredita em Deus, irmão? Porque a gente tem que saber se todo mundo aqui acredita em Deus, né? Se eu acredito em Deus, minha esposa acredita em Deus, meu cooperador acredita em Deus. Não é nada você dizer que acredito, mas sei lá, que a nossa cabeça, a boca fala e às vezes só por falar, passa. Efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então a nossa vida é uma vida de progresso. Nós tem que haver progresso na nossa vida diária, no nosso comportamento, na nossa linguagem, na maneira de tratar os irmãos, de tratar a família, de tratar o patrão, o empregado, de se relacionar com as pessoas. Tem que mudar. Porque estáis inteirados, Paulo está falando, vocês já sabem, de quantas instruções, Paulo está falando, quantas instruções vos demos da onde? Da parte do Senhor. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu tenha uma casa nova, um carro novo, sabe, sapato novo, meia nova, relógio Rolex, fazenda, morar lá no Copacabana, na Barra da Tijuca, nos condomínios. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Por que Paulo está falando de santificação? Porque a lascívia, ela vem sujar o nosso corpo. Pastor, mas Jesus não quer só o Espírito? Isso, vai nessa pregação dos libertinos, tu vais ver onde tu vais parar, quando chegar naquele grande dia. Porque os libertinos estão por aí, pregando uma porta larga, que você pode viver do jeito que você quiser, pode ser lascivo, pode ser incontinente, pode ter suas luxúrias, pode ser idólatra, pode ser pedófilo, pode ser gay, pode ser lésbica, pode casar com outro homem, pode casar com outra mulher. A outra estava lá com a marida dela, lá uma cantorazinha que tem aí, está grávida, não sei quem viu, uma cantorazinha que tem aí, não vou falar nome que eu não estou a fim de perder dinheiro para essa raça. Estava lá com a marida dela, ela e a marida. Aí, acho que ela nasceu uma menina, aí soltou lá um foguete lá vermelho, sei lá, rosa. A menina está com a barriga e a outra é cantorazinha aí. Por esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição,
que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação. Por que Paulo está falando o próprio corpo, irmãos? Por quê? Por quê? Alguém sabe? Pode dizer? Paulo está falando de um relacionamento marido e mulher, quando ele fala que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Quando eu me casei, eu me tornei quantos com a minha mulher? Um só. Então, quando eu tenho uma vida íntima com a minha mulher, eu tenho que saber que cada um de vós saiba possuir o próprio, o dela é meu e o meu é dela. Você está entendendo? Não é o seu, é o que você vai possuir. Você vai possuir o teu próprio corpo, você vai ficar assim, para você mesmo? Não. Então, é o corpo da sua companheira, o corpo da sua esposa, da sua única esposa. Corpo em santificação e honra, não com desejo de comportamento de quem apresenta uma inclinação para os prazeres do sexo, tendência para a sensualidade exagerada e luxúria, incontinência, luxúria, libidinagem, quem não consegue se controlar, desejo sexual intenso, comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo, busca incessante pela satisfação sexual. Pastor, mas como eu vou fazer se eu tenho esse negócio que eu gosto aí de fazer um sexo com a minha mulher? É pecado eu fazer um sexo com a minha mulher todo dia? Claro que não. Se você pode, glória a Deus, que faça. Glória a Deus, né? Se é permitido, né? Glória a Deus. Muita gente casa para fazer sexo todo dia, né? Aí depois que casa fala assim, meu Deus do céu, me enganaram. Me enganaram. Não com desejo de lascívia, como se a gente fosse possuir o nosso próprio corpo, aí dava, né? Mas a gente tem que possuir o da esposa, e da esposa possuir o do marido, nem sempre está bem, né? Então a gente depende do outro lado. Não com desejo de lascívia, tá vendo? Não com desejo não com comportamento. Pastor, mas tem pessoas que têm esse comportamento, gosta de fazer. Eu estava estudando sobre a testosterona. Alguém sabe o que é isso? Algum homem sabe o que é isso, irmão? Fala assim, ó. Não sabe? Não, quem não sabe o que é testosterona? Quem não sabe, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Eu pergunto quem sabe, ninguém levanta. Quem não sabe também ninguém levanta, irmão. Que coisa horrível. Quem não sabe o que é isso, levanta a mão, irmão. Não, mulher não, homem, só os homens. Os homens. É um hormônio que nós temos. Quando você tem muito esse hormônio, o teu desejo é maior. Quem tem menos, o desejo é menor. Então, às vezes a pessoa pensa, só porque ela tem vontade de fazer, oh meu Deus do céu, acho que eu estou com o desejo de lascívia. Não, você não está, porque às vezes você tem essa testosterona alta. Aí a pessoa tem essa vontade, nunca está cansado, está sempre. Às vezes o outro lado, aqui a esposa, né? Não está acompanhando esse ritmo, aí tem os problemas que acontece, que aí tem que ter um balanço, né? Então, eu estou mostrando que às vezes existe uma disfunção, né? Na testosterona. Aí a pessoa, não, acho que eu tenho esse desejo, pastor, eu tenho vontade de. Se é com a tua mulher, então está bem, está ótimo. Só não pode ter vontade com a mulher lá da televisão, que você vê no vídeo no YouTube, aí fica complicado para a gente, né? Então, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a quem? A Deus. Que nesta matéria, sobre o sexo, possui a mulher, possui o homem, ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, ou seja, sua companheira ou seu companheiro. Pode passar, irmão. Porque o Senhor é contra todas estas coisas.
como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem. Ou seja, eu não estou falando nada de mim, estou lendo o que está aqui. Se você falar, o problema é seu, o problema é da Bíblia, eu não quero saber de nada. Tudo bem, irmão. Você está rejeitando a quem? Você pode rejeitar a hora que você quiser. Durante a história bíblica, muitos rejeitaram a Deus, muitos rejeitaram a ordem de Deus, e até hoje rejeitam. Até hoje a gente rejeita a ordem de Deus. Então nós temos agora mais uns 20 minutos. Acabou o 8? Que também vos dá o seu Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo, para esse Espírito é que nos faz, sabe, respirar e não sermos igual ao mundo, né? Tem muita gente que nasce no berço evangélico. Quem nasceu no berço evangélico, ou seja, nasceu na igreja, não levanta a mão não, tu já tomou uma cachaça, não fica levantando a mão não, porque tu já tomou um velho barreiro, fica quieto aí, tu não nasceu no berço evangélico não. Então, tem gente que já nasce dentro de uma igreja, dentro de uma família cristã, sabe, nunca experimentou nada, nunca experimentou uma vida ativa, né, aqui, lá. Então, isto vicia o corpo. Nosso corpo é viciado. Fuma um cigarro, daqui a pouco fuma 2, fuma 3, daqui a pouco está viciado, 10, 20, 30, e sabendo que o cigarro dá câncer, continua fumando, porque já viciou o corpo. Então, muitas das vezes, a nossa vida antiga, nossa vida sem Deus, adquiriu muitos vícios. Vamos participar da escola. Na nossa vida antiga, vício da bebida, vício da mentira, vício da fofoca, vício de prostituição, de ir para alugar prostituta, sabe? Então, a gente adquirimos muitas dessas coisas fora do reino. Aí a gente vai para o reino. Pastor, eu tomo um banho no batismo. A igreja mente para as pessoas, né? Você se batiza, essas coisas desaparecem como um piscar de olho. Mentira, não desaparece nada. Até hoje, eu e você, todos nós aqui sentimos vontade de fazer um monte de porcaria na carne. Só eu e o irmão ali, o resto tudo virou anjinho de borboleta nas costas. Então, abençoado, o que eu estou dizendo à igreja? Olha como Paulo tratou a igreja de Corinto. Isso aqui eu estava lendo agora à tarde, eu fiquei impressionado com essa passagem aqui de 2 de Coríntios. Essa aqui nós vamos até o final agora. 2 de Coríntios, capítulo de número 12, versículos 19. Vamos lá, vamos ver o que Paulo diz aqui à igreja. Ao versículo 21. Diz assim a Bíblia: há muito pensais que nós estamos desocupados convosco. Ou seja, Paulo está dizendo assim: estão pensando que eu não estou prestando atenção no que eles estão fazendo, eu não estou ligado no que está acontecendo com a igreja. Há muito pensais que nós estamos desocupados convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, olha Paulo, ele vai fazer uma visita à igreja. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero. Paulo falou: eu vou até vocês, cara, eu fico preocupado se eu não vou encontrar da forma que eu quero, ou seja, da forma que eu já instruí vocês como deve proceder. Aí vai ele: e é que também me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas
iras, porfias. Paulo está falando, poxa, tomara que eu chegue lá na igreja, não vou encontrar pessoas assim, com detratações, com intrigas, com orgulho, com tumultos. Tomara que eu não encontre essas pessoas, que não tenha ninguém assim. Agora, olha aqui, preste atenção aqui. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora, aqui, irmã, eu venha a chorar por quantos? Por muitos que outrora, passado, vai lá, pecaram e não se arrependeram. Ele está falando, eu vou encontrar com você, tomara que eu não encontre esse tipo de comportamento, que pecaram outrora, mas não se arrependem, porque arrependimento, quando eu digo, Senhor, eu me arrependo, arrependimento é, mudança de direção. Isto é arrependimento. Um homem que xinga a mulher e diz que se arrependeu, e depois, 3 dias depois, xinga de novo, não teve arrependimento. Alguém que mente, 3 dias depois, mente de novo, não teve arrependimento. Porque arrependimento, ele é chamado de mudança de direção. Você está indo nessa direção. Tu roubavas, Zaqueu? Eu roubava, agora eu não vou roubar. Aquelas pessoas que eu roubei, eu vou devolver o dinheiro. Eu vou mudar de direção, não vou mais roubar. Arrependimento, o resto é confissão negativa. Pecaram e não se arrependeram. Não se arrependeram de quê? Da impureza. Não se arrependeram da prostituição. Da onde? Da lascívia que cometeram. Então Paulo está falando, Deus, eu vou ficar humilhado, eu vou chegar no meio de vocês, tomara que eu não encontre essas pessoas. Ele disse que são entre vós cheia de contendas, cheia de invejas, cheia de ira, cheia de porfias, cheia de detratações, intrigas, orgulho, tumultos. No 21 ele diz, receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar. Paulo está falando, não é possível, já expliquei a vocês, já falei a vocês, já mandei uma carta, já mandei a outra carta, já fui até vocês, já expliquei a vocês, não é possível que eu vou chorar por muitos que outrora tiveram na prostituição, tiveram na impureza, tiveram na lascívia, e continuam nisto. Então ele está dizendo que há muitos que estão dentro das igrejas, batizado, toma ceia, toma santa ceia, sabe, participa do catecismo, faz a primeira comunhão, mas continua na mesma vida. Olha o que ele está falando, ele que está falando, sou eu não. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora, eu roubava, irmão. Você imagine o teu pastor ainda roubando, irmão. Eu não consigo me imaginar. Eu não me imagino eu ainda enchendo a minha cara de birita, ficar de boteco em boteco. Eu não consigo me ver de volta. Aí ele falou, lascívia que cometeram. Então, cometeram e continuam a praticar a mesma coisa. Paulo está alertando, pastor, se a pessoa praticar isso, qual é o problema? Não tem problema nenhum, pastor, sabe, tem um comportamento de inclinação só sexo, sabe, incontinência, desejo de luxúria, desejo de libidinagem, prazer, busca incessante pelo sexo, paga. Estava vendo uma mulher, uma coroa, né, de dinheiro, falou, aí um garoto de 20 e poucos anos, paguei para ele me dar prazer. Então as pessoas ficam assim, sabe? Mas isso é mundo. Igreja,
É igreja, isso aqui é igreja. Essa carta foi escrita para quem? Para a igreja. Então isto aqui é para nós. Quem vai pregar isto aqui, pastor? Só o senhor, por isso que você fica aí com meia dúzia de gato, não, meia dúzia de ovelha. Gato fica lá, cabrito fica lá, aqui fica ovelha. Ovelha de Jesus, que quer mudar a vida, que quer viver uma vida de santificação, que quer valorizar e cuidar do templo de Deus, da casa de Deus, da morada de Deus. Então, Paulo chamando a atenção da igreja de Coríntios. Paulo está chamando. Então ele está falando, olha, eles pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia. Eles não se arrependeram, ou seja, estão dentro da igreja de Corinto, continuando a fazer a mesma coisa. Você quer ver? Para trás aí, irmã. 1 de Coríntios 5. Olha aqui. 1 de Coríntios 5, olha aí. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade. Olha aí. Igreja, irmão, igreja. Porque às vezes você vem, quando a gente vai para uma igreja, pela primeira, segunda, terceira vez, a gente vai, sabe, querendo uma pureza, achando que a gente vai encontrar só pureza. Aí quando você começa a ver as coisas, você fala, meu cara, Jesus, olha. Geralmente que se ouve, por isso que cada um tem que cuidar da sua vida, irmão. A salvação é individual, você não vai ser salvo por causa de mim, você é salvo pela graça de Deus, então você tem que cuidar da sua vida. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Como que dentro de uma igreja havia moralidade? Dentro de uma igreja, você pensa em moralidade numa macumba, sabe, aonde a carne pode fazer o que quer. Aí, imoralidade tal. Aí ele não escondeu a imoralidade que havia na igreja de Corinto, olha, como nem mesmo entre os gentis. Paulo está falando, nem no mundo, nem os mundanos fizeram isso que eu vou narrar agora. Olha lá. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de quem? Do seu próprio pai. O pai ficou viúvo, né? Ficou viúvo, a mulher dele morreu com 60 anos, aí ele arrumou uma garotinha, né, de 22, 25, tem um filho de 23, aí fica lá, aquela desfile de pelado, né, porque dentro de casa as pessoas ficam desfilando pelado, mas não sabe que tem gente de fora, que tiver gente de fora, você tem que, a nudez é para mim, a minha nudez é para minha mulher, e a nudez dela é para mim, não é para ficar pela rua mostrando para os outros. Então, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Essa mulher aqui não deveria ser um bagaço de laranja, devia ter chamado a atenção do garoto. Então, o que o garoto começou? Ô madrasta, tá bonita, hein? Papai é um homem de sorte. Começa assim, irmão. Papai é um homem de sorte, bens a Deus, aleluia, glória, grandes são as suas obras, Senhor. Aí, mulher do seu próprio pai, vai. Contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar. Ou seja, estava acontecendo isso na igreja, Paulo soube, mandaram mensagem para Paulo, mas ninguém fez nada. Mas você não pode falar porque ela é parente do doutor fulano de tal. Olha aqui o livro dos dizimistas, olha quanto que ele dá de dízimo. Tá a fim de perder essa dinheirada toda? Aí nosso salário vai baixar muito. Então, fale nada, deixa, papai está vendo, deixa papai corrigir. Olha lá. Contudo andais ensoberbecidos e não chegaste a lamentar. Ninguém ligava, parecia normal.
Sabe? Tem igreja que parece normal, o pastor se separa, aí casa de novo, aí o outro diácono se separa, casa de novo, aí não gostei da segunda, vou casar pela terceira, aí o pastor casa de novo, sabe? Aí faz um filho na menina que canta no louvor, e está tudo certo. Então ninguém diz nada, ninguém fala nada, está tudo bem, está caindo dinheiro, está todo mundo recebendo seu soldo, seu salário, seu dinheirão, está tudo bem, a igreja está crescendo, olha quanta gente, multidão de gente que vai tudo para o inferno, irmão. Tudo para o inferno. Se viver nessa vida, pastor, o senhor é dono do céu? Não, eu vou te mostrar que vai para o inferno. Quem tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia diz. Então não vem para achar que eu sou juiz, não, só repito o que está escrito. Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Tudo bem, você está fazendo sexo com a tua madrasta também, ela é bonitona, né? Poxa, se fosse eu, nem sei, cara, também é uma tentação, né? Deixa para lá. Papai está sabendo? Não, papai não sabe nada não, mas deixa correr. Quando papai souber, teu pai souber, vai te matar. Não, papai é tranquilo. Cara, tu tranquilo, a igreja recebe tranquilo. Eu já fui à igreja, irmão, que o pastor falava assim, eu fui ajudar numa igreja, olha aquela dirigente de louvor ali, é uma benção, pastor, você tem que conhecer. A menina toda, tudo para cima, andava os peitos, bruf, pro lado de lá, bruf, eu falei, tem alguma coisa errada. Tem uma unção, pastor, que unção? Eu falei, estou vendo a unção, que unção, se for essa, ele devia estar mostrando essa unção. Passaram-se 6 meses, 5 meses lá, a menina estava com a barriguinha assim. Falei, é uma benção, hein? Cara, já está casado? Não, foi o namorado. Falei, mas tu não falaste que aquela é uma benção? Me colocaste para tomar conta da juventude, comecei a pregar isso na juventude, acabou, todo mundo, não vou mais para a juventude não, a juventude está muito chata. Por quê? Está chata por quê? Porque tem que ter doutrina para a juventude também. Tem uma juventude de 1 milhão de jovens, quero saber se prega isto aqui para eles, já abençoado, prega isto aqui para eles, vai todo mundo caçar outro buraco para ficar quietinho lá, fazendo as suas, eles saem, a maioria sai dos cultos, cheio de Espírito Santo, e vai para a boate depois, aquela turma das igrejas da Barra da Tijuca, tudo sai, a maioria, 99%, sai dos cultos e vai para as boates, vai para o luau, aí é fácil, irmão. Uma igreja dessa é fácil, até o diabo gosta. Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo está falando, tira um tomate podre, 100 tomates bons e um podre, o 100 não vai recuperar o 1, vai acontecer o contrário, 1 vai estragar os 100, vai estragar, irmãos. Que pena, mas ele não tira porque é filho do delegado, é filho do juiz, é dono daquela empresa, de Santini, é dono de não sei de que, da loja de roupa, aí deixa quieto, não mexe com ele, não mexe com a família dele, não mexe, por causa de dinheiro, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mais presente em espírito, já sentenciei. Não tem escapação para esse cara. Já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido-vos no meu espírito, com o poder de Jesus, do nosso Salvador, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. O que é entregue a Satanás? Acabou a cobertura da igreja em cima desse cara, deixa esse cara, desculpa a expressão que eu vou usar, ele está pegando a madrasta, deixa ele pegar todo mundo, deixa ele, entrega ele, deixa ele, mas tira fora daqui, manda embora. Não, mas se eu mandar embora, ele vai fazer um monte de besteira. Irmãos, é melhor tirar uma praga do meio do que deixar uma praga para estragar tudo. Não, vamos... Aí vai levedando. Tinha um irmãozinho aí, eu aprendi umas doutrinas aqui, mas eu queria ficar por aqui. Por aqui você pode ficar, você não pode ficar no ministério. O senhor vai me tirar do ministério? Eu falei, já tirei. Não vem com heresia para cá, que aqui não é lugar de heresia. Mas o senhor é meu amigo. Eu falei, sou seu amigo, era seu amigo, agora não sou mais. Você é inimigo de Deus, passou a ser meu inimigo. Você é inimigo da verdade, não é mais meu amigo, pronto, acabou.
entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, Paulo, você está vendo algo que acontecia onde? Dentro da igreja. Paulo, quando escreve a igreja de Roma, Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo 19, olha o que ele disse ali: falo como homem. Paulo era um homem. Falo como homem. Por quê? Por causa da fraqueza, da onde? Da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para escravidão da impureza, da maldade para a maldade, assim ofereceis agora. Então a única chance que nós temos, alguns que viciaram o corpo com algumas práticas, a única chance que nós temos é tirar isto da carne, o corpo, de entregar ele para a carne, deixar ele fazer o que ele quer e entregar para Deus. Seguir as coisas de Deus, oferecer culto a Deus, ler Bíblia, orar, sabe, ter uma vida de piedade, ser generoso, ser bondoso. Olha aí, assim oferecei agora os vossos membros para servirem agora que a justiça para a santificação, porque quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Então nós éramos escravos. Paulo falou, por causa da fraqueza. Então Paulo está dizendo, a nossa carne ela é fraca. Jesus falou, a carne é fraca. Diga, a minha carne é fraca. Mas não é por isso que eu vou deixar essa obra chamada lascívia, que é um comportamento de quem apresenta uma inclinação para prazeres do sexo. Tudo é sexo, tudo é sexo, tudo é sexo, tudo é sexo, 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 sabe? Então, irmãos, irmãs queridas, espero que tenha valido a pena você ter vindo aqui para receber essa informação. Pena que, tomara que a igreja que não está aqui esteja pelo menos assistindo, né? Assistindo em casa, né? Para se cuidar, que cada um tem que se cuidar, porque eu não posso cuidar da sua vida e nem você cuidar da minha. Cada um tem que se cuidar, tá bom? Que assim seja, assim disse o Senhor. Esta foi a palavra de Deus. Glórias a Deus.